bom estar aqui de volta com você e ter mais um tempo para a gente aprender um pouquinho mais sobre o criacionismo. Deixa eu aproveitar só relembrar um pouquinho do que nós falamos na aula anterior, que nós tratamos especificamente de duas coisas muito importantes. Uma é a teoria e outra são os modelos. Então são duas coisas para a gente poder parar e pensar assim como esse negócio funciona. Lembra que eu disse que teoria ela precisa estar baseada em evidências. Não existe teoria que não esteja baseada em evidências, porque a teoria ela visa explicar por que certas coisas são do jeito que elas são. Por que a natureza se comporta daquela maneira, percebe? Então teoria tem tudo a ver com isso. Eu disse que teoria ela tem que estar baseada em evidência, porque senão ela se torna um mito. Lembra do que eu falei a respeito do a priori e a posteriori? A priori significa antes da evidência, a priori, antes da evidência ter sido examinada. A posteriori, depois que a evidência foi examinada. Então é muito legal a gente poder entender que a ciência, algumas vezes, ela tem trabalhado com mitos e não com teorias. Porque teoria, mais uma vez, é a posteriori. Depois que a evidência foi examinada, nós fazemos a teoria. E quando nós falamos de modelo, eu mostrei para vocês que modelos, eles representam aquilo que nós estamos querendo mostrar, ou seja, é a ideia básica por trás. Então, se você pega lá o modelo geocêntrico, aquela ideia que a Terra estava no centro e todos os demais corpos celestes ficavam orbitando a Terra. Esse era o modelo geocêntrico. Lembra que as variáveis eram conhecidas, ou seja, os cientistas sabiam onde estavam os planetas ao longo do ano, em qual posição do céu. Então eles faziam medições precisas dentro das limitações da época. Então, mas eles sabiam onde os planetas estavam, onde Júpiter estava, onde Vênus estava, onde Marte estava, onde Saturno, ou seja, esses planetas eram conhecidos. Então eles conheciam as variáveis. Qual a variável? Época do ano, posição do planeta no céu. Época do ano, posição do planeta no céu. Era assim que era feito, ou seja, variável conhecida. Descobriam-se leis para explicar por que o planeta estava em tal local. Deixa eu colocar de uma forma simples para você ver como era complicado o negócio. Se você pegar o planeta Marte, por exemplo, ao longo de 2 anos e meio, aproximadamente, ele faz assim, ó, ele sai de um lado do céu, parece que ele dá uma voltinha assim, parece que ele vai voltar, vai de novo para lá, daí vem de novo, faz um negócio assim. É meio maluco a coisa. Como explicar isso? Percebe? O modelo geocêntrico não conseguia. As variáveis eram conhecidas, mas não era possível determinar as leis que faziam por trás desses processos. Até que surgiu o modelo heliocêntrico. O modelo heliocêntrico, o Sol estava no centro e todos os corpos celestes girando em volta do Sol. Obviamente, as luas dos planetas estavam girando em volta dos planetas. Tá? Mas a ideia é que corpos celestes estão orbitando corpos celestes e a Terra não é o centro de todo o negócio. As variáveis eram as mesmas, só que agora foi possível conhecer de uma forma muito especial as leis da natureza, como por exemplo as 3 leis de Kepler. Então essa é a ideia principal de teoria e modelo. Eu fiz uma pergunta para você e deixei essa pergunta aí. Eu gostaria de voltar novamente. Talvez você tenha tido tempo para pesquisar. A pergunta é essa: nas leis, sobre as leis da biologia evolutiva, quais leis? Onde estão essas leis, afinal de contas? Quais seriam as leis relacionadas com a biologia evolutiva? Rapaz, eu não quero nem falar muito a respeito, mas posso contar um segredo para você? Elas não existem. É uma coisa assim, é muito interessante. Se você puder dar uma olhadinha com calma, ver o que eu estou falando. Existem leis, muitas leis. Existem as leis da genética, as leis de Gregor Mendel. Fascinante, funciona perfeitamente. A lei da biogênese, espetacular, funciona perfeitamente. Só que essas leis são contra a biologia, as propostas da biologia atual. Então, para a gente poder parar e pensar, tem muita coisa aí. Mas isso é um resuminho da aula passada para você voltar e repensar essas coisas. Hoje eu queria falar para você de um aspecto específico dos elementos básicos relacionados com a produção de propostas científicas. Então vai ser algo bem legal para a gente poder
pensar um pouquinho a respeito disso. Ou seja, quais são os elementos para a gente fazer uma proposta científica? Como que funciona isso na prática? Quando os cientistas criam uma teoria, quando você ouve falar sobre uma proposta relacionada com a natureza, como que funciona isso? Então eu queria tratar pouco a pouco com vocês, ou seja, para a gente ver como que é isso. Para começar, uma proposta científica é uma possível explicação de um evento ou também de um fenômeno da natureza. Então, olha lá, proposta científica. Como que a gente consegue trabalhar isso daí? Deixa eu voltar um passo atrás, na nossa segunda aula, falando a respeito de cosmovisão. Porque é muito importante nós entendermos que todas as propostas científicas, elas, no fundo, elas estão baseadas em cosmovisões, tá? Por exemplo, o naturalismo tem a tendência de dizer que tanto o universo quanto a vida teriam surgido espontaneamente há bilhões de anos atrás. Por que um tempo tão longo assim? Porque pequenas mudanças incrementais, ou seja, uma quantidade absurda delas, teria que ter acontecido para que as coisas, começando do nada, chegassem até onde elas estão hoje. Então, essa é a proposta naturalista, essa é a cosmovisão naturalista. Inclusive, fala-se muito que se você falar a respeito de criação ou alguma coisa assim, na verdade, você está sendo religioso. Eu gostaria só de refutar essa ideia de uma forma bem simples. Deixa eu colocar aqui para você. Você está vendo aqui? Esse é o meu celular. Eu estou dizendo para você que esse celular foi criado, ele não surgiu espontaneamente. Ele foi criado. Minha pergunta é, eu estou sendo religioso ao fazer essa afirmação sobre o celular? A resposta é não. Tenho aqui a minha lapiseira, ó. Estou afirmando que a minha lapiseira foi criada. Eu estaria sendo religioso ao afirmar que a minha lapiseira teria sido criada? Claro que não. Se eu pegar, por exemplo, esse mouse que está aqui, ó. O mouse, ele teria sido criado ou ele teria surgido espontaneamente? Se você falar assim, foi criado, eu vou falar assim, ah, você é religioso. Percebe? Não tem nada a ver. Até as coisas mais simples. Dá uma olhadinha, ó. Isso aqui, sabe o que é isso? Vou colocar aqui mais na frente para você ver. Esse negocinho aqui é o que segura um pezinho de uma mesa que eu tenho aqui. Foi criado ou teria surgido espontaneamente? Percebe? Se eu falar que foi criado, eu estaria sendo religioso? De forma nenhuma. Então é importante nós entendermos que quando nós falamos do criacionismo, que é a proposta que o universo, a vida e a complexidade que nele ou neles existe não teria nada disso surgido espontaneamente, ou seja, processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência o universo, a vida e nem a complexidade que neles existe, nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando de ciência. É, ciência. A ciência consegue provar se algo teria sido criado ou se algo teria surgido espontaneamente. A ciência não consegue dizer, no caso do universo, da vida e da complexidade que está aí, quem criou. Ela só consegue dizer se foi criado ou se teria surgido espontaneamente. Percebe? Essas são duas cosmovisões. Uma cosmovisão naturalista, que diz que causas naturais teriam trazido o universo e a vida à existência. Peraí, causas naturais quais? Porque de causas naturais nós temos os processos naturais e as leis da natureza. Nós sabemos que nenhum dos dois traz coisa à existência do nada. Então é bem interessante, né, dizer que causas naturais teriam trazido o universo e a vida à existência. Por outro lado, o criacionismo afirma que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido o universo, a vida e a complexidade neles existentes à existência. Okay, só foi uma redundância, me desculpe. Ou seja, o universo e a vida e a complexidade que neles existe não poderia ter sido resultado de processos naturais e leis da natureza. Na sua origem. Eles são necessários para o funcionamento do universo. As leis da natureza, os processos naturais, tudo isso aí são necessários para que a natureza funcione, não para que ela venha à existência. Percebe a diferença? Então, bem legal. Vamos trabalhar um pouquinho mais a respeito disso. Quando a gente trabalha com os elementos, portanto, para desenvolver uma teoria, uma proposta científica, nós temos 5 elementos básicos que são muito importantes. A saber, nós temos o cientista, obviamente, temos o raciocínio por trás de tudo isso, a evidência,
a probabilidade que esse negócio aconteça ou teria acontecido e a teoria. São 5 áreas muito interessantes e eu gostaria de examinar cada uma delas com vocês, a fim de que a gente possa entender melhor como essas coisas acontecem, porque tem tudo a ver com o funcionamento e o desenvolvimento e até mesmo a criação de teorias. Vamos começar de uma forma bem simples. Deixe-me falar primeiramente a respeito do cientista. Aí você está vendo aquilo que nós chamamos de um cientista ideal. O que seria um cientista ideal? Seria um cientista sem pressuposições, ele é sempre prático e objetivo, ele é infalível. Isso aqui é só para zoar, tá? Estaria sempre com um avental branco. Agora, como seria o cientista real, de verdade? Ele é cheio de pressuposições. Ele não é prático nem objetivo, ele é falível, é ser humano. E geralmente ele não usa um avental branco. Ou seja, é bem interessante quando a gente trabalha essa questão, porque, num certo sentido, nós criamos um cientista ideal. As pessoas acham que o cientista é ideal. Basta você olhar os livros que têm sido publicados pela ciência. Você pega um livro lá da década de 40 de biologia, a maior parte das coisas que estão ali não são relevantes mais, mas na época eram. Você diz assim, mas o conhecimento foi sendo ampliado. Correto, eu concordo com você, é justamente o que eu estou falando. Ou seja, o que nós temos hoje, que nós conhecemos hoje, é uma fração pequena daquilo que em mais alguns anos será conhecido. Por exemplo, pegue os livros de astronomia lá da década de 80, comecinho da década de 90, antes do telescópio Hubble, e pegue os livros agora. E sabe o que vai acontecer em mais alguns anos? Quando você pegar o material que o telescópio James Webb está produzindo, você vai olhar que esses livros dos anos 2000, 2010 dali para frente, são obsoletos. A gente vai precisar de coisa nova. É isso que eu estou falando. Ou seja, a ciência, o cientista, ele não é o detentor da verdade, ele busca a verdade. E essa é a grande diferença. Então, um exemplo prático aqui, cientista, aí tem um deles, um dos meus mais queridos, Albert Einstein, um grande cientista. E ele disse o seguinte, que ele, muito embora tendo feito grandes teorias, algumas coisas ele fez e disse que teriam sido o maior erro da vida dele. Tem um exemplo aí da teoria que ele trabalhou, uma discussão dele com o físico George Gamow. Então, cientistas erram, sim, erram um montão. Então, como que fazer? O que fazer? É por isso que ciência tem que checar ciência. Propostas científicas têm que ser checadas pelos cientistas. Eles não podem simplesmente dar um tique e falar assim, essa proposta está boa. Não, ela precisa ser verificada. Então, o primeiro elemento aí, cientista. Lembre-se, não existem cientistas ideais. Todo cientista, e eu me incluo nisso, todos os cientistas são o quê? Tendenciosos. A pergunta é, nós somos tendenciosos em relação à evidência ou não? Percebe? Tem mais uma que eu gostaria de colocar para você agora, que é a ideia do raciocínio. Essa é uma ideia muito interessante. Eu gostaria de usar o paradoxo de Zeno para mostrar para vocês uma coisa assim que é fascinante. Com o paradoxo de Zeno, ele disse o seguinte, você jamais vai conseguir chegar na sua casa saindo daqui. E olha só que coisa fascinante. Você fala assim, mas como? Chega em casa. Obviamente vai chegar em casa. Não, não vai chegar não. Olha o raciocínio dele para você ver como é fascinante. Imagina que onde você está aqui, onde nós estamos, é o ponto A. Para chegar vamos supor, a gente está indo lá no supermercado, o supermercado é aquele ponto Z. Então, para você ir até o supermercado, que Zenão disse que você não vai conseguir chegar no supermercado, você sairia de A, tá? E percorreria metade dessa distância. Daí fica faltando o quê? A outra metade para ser percorrida. Só que para você percorrer essa metade agora, você anda essa metade e vai ficar faltando o quê? A outra metade. E para percorrer essa metade que falta agora, primeiro você vai ter que percorrer a metade dela, vai faltar a outra metade. Sentiu o drama, né? Ou seja, sempre vai ter uma metade aí para você andar. E isso é um problema sério. Mas como é que funciona isso? Então você não chega no supermercado? Você fala, não, eu chego, claro que eu chego. Se a gente sair aqui da sua casa e for até o supermercado, até a padaria pegar pão, é claro que você vai chegar lá. Mas Zenão mostrou uma forma racional dizendo que você não vai chegar lá. Ou seja,
Volta de novo comigo, para ir daqui até a padaria. Vamos pegar a padaria como exemplo. Para sair daqui até a padaria, primeiro você vai ter que percorrer a metade da distância, não é? Daí vai ficar faltando a outra metade. Mas para você percorrer essa outra metade que falta, agora você terá que percorrer a metade dela. Vai faltar o quê? A outra metade. E para percorrer essa metade que faltou agora, primeiro você tem que percorrer a metade dela. Daí vai faltar a outra metade. E para percorrer essa metade que faltou agora, primeiro você terá que percorrer a metade dela. Daí vai faltar a outra metade. Já sentiu o drama, né? Ou seja, você não vai chegar lá. Mas você fala, mas peraí, tem alguma coisa errada nesse negócio aí. Como é que a gente chega lá? É que o raciocínio, embora sendo lógico, ouça isso, embora sendo lógico, não está correto. Você fala, como é que é? Nem todo raciocínio lógico está correto. Deixa eu explicar. Eu só vou dar um pouquinho de matemática aí, tá? Se você pegar metade da distância, daí a metade da metade, que seria um quarto, a metade da metade da metade, que seria um oitavo, a metade da metade da metade da metade, que seria um 16avos, e continuar isso daí, e somar todo esse negócio, o que vai acontecer? Vamos dar uma olhadinha. Se o nosso n ali assim, tá, for 1, você só anda a metade. Mas e se você pegar duas vezes, tá, a metade da metade? Daí vai ser 0,75. E se você andar a metade da 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 metade, vai ser o quê? Vai dar quase 1, tá vendo? E se você, por exemplo, pegar mais um, 15, a metade da metade da metade da metade da metade, olha o número, 0,999, rapaz, isso é quase 1, será que dá 1? Essa é uma série geométrica da seguinte forma, tá? Só para você saber um pouquinho, ela funciona assim. A solução para esse R que você está vendo aí, quando ele é menor que 1, que é o nosso caso, 1 meio, tá? 1 meio, daí você tem 1 meio ao quadrado é 1 quarto, 1 meio à terceira é 1 oitavo e assim por diante. Você pega uma teoria chamada, desculpe, você pega o trabalho na matemática, é o trabalho de limites, você faz uma somatória desse negócio e o resultado vai ser 1. Ou seja, é possível na matemática nós somarmos um número infinito de metades e metades e metades, e a gente consegue provar que o resultado final é 1. Em outras palavras, eu volto naquilo que eu acabei de dizer. O raciocínio, embora sendo lógico, ele não estava correto, porque até a matemática, na matemática, ou pela matemática, nós conseguimos provar que ele está errado. Quer ver que interessante? Deixa eu dar um exemplo para você que é fascinante. Você já ouviu falar da coluna geológica, né? Então, na coluna geológica, nós encontramos fósseis, tá? Então, você tem um fóssil ali e outro fóssil mais em cima. E a interpretação que foi dada à coluna geológica é a seguinte, que as camadas mais superficiais são recentes e as camadas muito inferiores são camadas muito antigas. Então, se você pegar todas essas camadas, seria como que uma passagem do passado até o presente. Pergunta, o raciocínio é lógico? Perfeitamente, totalmente lógico. Ele está correto? Rapaz, aí é que a coisa fica interessante. Nós vamos discutir isso mais na frente, mas eu só vou dar um exemplo rapidinho para a gente aqui, que é o seguinte, ó. Dá uma olhadinha no que nós chamamos de fósseis poliestratificados. São fósseis que atravessam várias camadas da coluna geológica. Como isso que você está vendo aí de um tronco de árvore. Esse tronco de árvore atravessa alguns milhões de anos. Você vai me dizer que um tronco de árvore teria ficado literalmente em pé por milhões de anos e você fala assim, não, mas ele já estava fossilizado. Ah, mas então a gente deveria ver nessa parte fossilizada a erosão do vento e da chuva, que não tem. Ou seja, é possível mostrar que a coluna geológica é um raciocínio lógico errado? A resposta é sim. Mas isso vem lá na frente, outras aulas para a gente tratar. O que eu quero colocar para você, então, são coisas relacionadas de uma forma bem específica para a gente quanto como formular uma proposta científica. Deixa eu partir para a próxima, que está relacionado com aquilo que nós chamamos de evidência. Então, na evidência, eu queria fazer algo bem legal com você, que é o seguinte. Eu queria desenvolver um método simples para se obter raiz quadrada de um número de 4 algarismos. Números que vão assim de 1000 até 9999. Vamos pegar algumas amostras, tá? Vou pegar o número 2025. Tá? A raiz quadrada de 2025 é 45. Se você observar,
45 nada mais é do que a soma de 20 mais 25. Percebeu 2025? Se você dividir bem no meio, você tem 20 e tem 25. Se você somar as duas, dá 45, que é a raiz quadrada de 2025. Se você tem dúvida, pode fazer um teste aí, dá uma olhadinha. Deixa eu pegar mais uma. Raiz quadrada de 3025 é 55. E agora, como é que fica esse negócio? Rapaz, se você dividir no meio também, você tem 30 mais 25, dá 55. Percebe? E se eu pegar agora a raiz quadrada de... Eu terminei com 5, né? Vou pegar um que não tenha 5. 9.801. Raiz quadrada é 99. De novo, olha só que coisa. Ou seja, seria possível nós dizermos que a raiz quadrada de um número de 4 algarismos é dada pelo número resultante da soma dos 2 primeiros algarismos com os 2 últimos algarismos? E aí, o que você acha? A resposta, pela evidência, seria o quê? A resposta é sim, né? Você fala, nossa, rapaz, meu professor de matemática não me ensinou isso. Então vamos continuar, porque evidência é muito importante. Eu dei 3 evidências aí. Deixa eu pegar mais algumas evidências para você. Olha lá. Agora você tem raiz quadrada de 1024, que é 32. Note que 10 mais 24 dá 34, não 32. Falei, rapaz, estava indo tão bem, o que está acontecendo, né? Vamos pegar a raiz quadrada de 2500, que é 50. 25 mais 0 dá 25. Agora ficou pela metade ainda. Vamos pegar mais uma aí. Raiz quadrada de 5.929, que é 77. E se você somar 59 com 29, dá 88, não 77. Você pergunta, o que está acontecendo? A resposta é bem simples. Eu mostrei para vocês que esse sisteminha só funciona para 3 números. O número 2025, 3035 e 9008. Você fala, assim não vale, né? Estou manipulando a evidência? Certeza. É por isso que você precisa ter um grupo muito grande, uma quantidade muito grande, para a gente ver e entender a evidência. Deixa eu dar um exemplo prático para você sentir, que é o seguinte. Foi dito que o chimpanzé é irmão do ser humano, do homem. Isso daí foi uma publicação já de 1999. O que foi feito? Foi feito um estudo do DNA em algumas regiões específicas, tá? E o que descobriu-se foi o seguinte, que estudaram 97 genes do tipo beta-globina, que são genes funcionais, e descobriu que existe uma semelhança de 99,4% com os mesmos genes encontrados no ser humano. Então, compararam-se genes de chimpanzés com seres humanos, e esses 97 deu uma diferença de apenas 0,6%. O problema é que existem 20.251 genes para serem comparados. Foram comparados só 77. Vou usar uma matemática, que é o que a gente usa nesse método. 97 de 20.251 significa que apenas 0,48% de todo o material genético humano foi avaliado. Ou seja, se em 0,48% a diferença é de 0,6%, quando você comparar todos os genes, a diferença deveria ser de 99,5%. Percebe? A gente consegue manipular a evidência. É possível mostrar que seres humanos e chimpanzés são praticamente idênticos. Mais um para a gente seguir em frente aí, porque nosso tempo aqui está correndo muito rápido. Ou seja, existe alguma evidência para isso? Isso daí é o normal, esse é o original. Você já viu algum outro desse jeito? Lendo um livro, ou chimpanzés revoltados lá no zoológico porque não receberam ainda o jornal para poder acompanhar as notícias? Claro que não, né? De qualquer forma, percebe? É possível manipular a evidência. Vou trabalhar com mais uma aí, que é a parte que nós chamamos agora das probabilidades. Qual seria a probabilidade de nós juntarmos 4 letras? Por exemplo, as possibilidades primeiro. A, G, O, T. Isso aí é o 4 fatorial. Você pega o número de possibilidades e multiplica por todos os números que vêm antes. Então você pega 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então existem literalmente 24 possibilidades. E aí estão elas, todas as 24 possibilidades. Ou seja, é só uma questão de juntar e a coisa funciona? A resposta é não. Por exemplo, qual dessas junções aí você reconhece como palavras? Toga, gota, gato. Se você conhece a língua inglesa, goat. Percebe? Não é só uma questão de juntar que as coisas acontecem. Tem um pouquinho mais do que isso. Quando nós tratamos nesse aspecto,
é muito legal a gente pensar em algo que é um pouquinho maior. Deixa eu colocar para vocês aqui. Se nós pegássemos 12 letras, uma palavra com 12 letras, como a palavra conquistável, e eu colocasse todas essas bolinhas com essas letras ali dentro desse negocinho aí para a gente poder rodar, 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 e eu perguntaria para você, qual a possibilidade de você tirar as 12 letras na sequência correta, sendo que todas as vezes que você tentar, sempre vai sair uma alternativa diferente, nunca vai ter repetição. Qual seria a probabilidade de você tirar a letra, ou seja, isso daí, direto, a palavra inteirinha na ordem correta? A probabilidade seria de 12 factorial, ou seja, 1 em quase 480 milhões. Percebe o problema? Então, quando você desenvolve uma teoria, nós precisamos ver qual a probabilidade disso ter acontecido, ou disso acontecer no futuro. Correto? Portanto, uma boa teoria ela tem que ter uma boa base. Eu queria terminar dando um exemplo, que é o meu exemplo predileto, você talvez já tenha ouvido aí, que é a famosa teoria do bolo de chocolate. Vamos lá na padaria pegar um, né? Então, olha só que coisa interessante. Na proposta primeira, a teoria número 1, diz que uma pessoa que sabe fazer bolos de chocolate pegou todos os ingredientes necessários para fazer o bolo de chocolate, misturou na quantidade certa, na ordem certa, colocou lá no forno, deixou por um tempo apropriado, depois tirou do forno, fez todo aquele trabalho espetacular de montar o bolo de chocolate, tcharam, aí está o bolo de chocolate. Essa proposta diz que o bolo de chocolate teria vindo à existência não por meio de processos naturais. Não foram processos naturais. Ele teria vindo à existência através de um processo de criação. Processos naturais e leis da natureza não teriam produzido o bolo de chocolate. Mas vamos fazer uma segunda tentativa, que é uma outra teoria, que fala a respeito de um caminhão de supermercado que estava fazendo entregas. Tá? Ele passou numa curva lá um pouco mais rápido, capotou e adivinha o que aconteceu? Rapaz, pegou fogo. Foi um incêndio geral. Os bombeiros correram lá para apagar o incêndio e apagaram todo aquele incêndio. E lembra que era um caminhão que está fazendo entregas de supermercado? E lá atrás tinha saco de farinha, tinha óleo, tinha chocolate, tinham ovos, todo esse negócio. E à medida que o caminhão capotou lá na curva, esse negócio todo foi se misturando. Está vendo o fogo aí? O que aconteceu? Com esse fogaréu todo aí, todo aquele negócio tinha caído dentro de um recipiente, assou. E adivinha o quê? Virou um bolo de chocolate, rapaz. Olha só que coisa espetacular. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual das duas teorias realmente demonstraria a razão da existência do bolo de chocolate? Melhor ainda, a origem do bolo de chocolate. Seria o criacionismo ou seria o evolucionismo? Legal, não é? Deixando aí para você pensar mais um pouquinho, tá? Para a gente poder ver o que são essas teorias e como esse negócio todo é formado. Ficando por aqui, próxima aula tem coisa nova, muito legal também. Um abraço, até mais.